Senhoras e senhores, vamos dar início agora à palestra que revelará os detalhes sobre o segmento de locação de equipamentos no Brasil na construção industrializada. Para falar sobre esse tema, teremos o Paulo Esteves, que é engenheiro civil, presidente da Analoc e sócio fundador da Nest Locações. Mas antes disso, daremos as boas-vindas ao nosso palco ao senhor William Marcel, que é presidente da Sindilec PE. Bem, boa tarde a todos. Vou iniciar agradecendo, primeiramente ao Paulo, por ter prestigiado a gente aqui, também ao Écio de ter aceitado o nosso convite, aqui para o Sindilect Connect. Também os locadores presentes, são os 16 locadores, 6 fornecedores diretos do segmento. A gente está fazendo uma presença muito importante, estamos tendo uma presença muito importante aqui na feira e tenho certeza que todos aqui estão tendo um bom retorno dos investimentos aí que nós fizemos, tá joia? Bem, vamos começar agora, com a palestra do Paulo. É uma palestra muito interessante, ele vai apresentar dados do segmento de locação, que tenho certeza que vai ser de muita valia para todos, tá joia? Agradeço mais uma vez e vamos a elas. Valeu. Boa tarde, vocês estão ouvindo bem? Só para calibrar aqui a altura, não fala muito alto ou muito baixo. Primeiro, obrigado, William, pelo convite. É a primeira vez que eu participo aqui. Estou bastante impressionado com o tamanho da feira, a qualidade e a quantidade de gente que tem aí. Vamos falar um pouco da Analoc e de como a gente enxerga o mercado brasileiro de locação. É um mercado muito grande, mas também muito desestruturado. É um mercado muito competitivo. Então, a gente vai abordar um pouquinho. Espero que tenha utilidade aí para vocês. Eu estou lá na Analoc desde o final do ano passado, tenho mais 3 anos e a gente espera nesses 3 anos entregar algumas coisas importantes. É eu que movimento isso. Bom, a Analoc ela é uma entidade que ainda não é uma federação. Nós estamos trabalhando para transformar numa federação. Nós temos duas possibilidades de tornar essa federação ou já entrar numa federação pronta. Isso traz bastante benefícios para a gente, porque principalmente entrada de recursos e possibilidade da gente fazer vários projetos. Hoje, nós estamos em 9 estados, temos 13 entidades, entre sindicatos patronais e associações de classe. E, falando um pouco aqui, a Analoc hoje, através dessas entidades, representa 1.500 locadores e associados pelo Brasil. Esses 1.500 locadores fazem parte do nosso grupo e essas entidades, atualmente, com a liderança do William, têm procurado evoluir, têm procurado oferecer mais coisas, ou seja, mais benefícios e mais informações para as empresas. A questão aqui, eu vou discutir aqui basicamente alguns pontos do que a gente entende importante realizar nesses próximos 3 anos. Primeiro, nós temos 3 pilares
que nós seguimos, fazemos o nosso benchmarking da ERA, que é a Associação Europeia, que basicamente é trabalhar pessoas, valorizar o segmento e também a sustentabilidade, que é o que mais se ouve atualmente, tá? Então, o problema nosso hoje, o primeiro, é que nós não temos números, vamos dizer, precisos, basicamente sobre o tamanho do mercado. Quando eu falo o tamanho do mercado, quantas empresas de locação existem no Brasil e quanto de dinheiro esse segmento movimenta. Então, agora nos últimos meses, nós procuramos fazer esse levantamento com alguma ajuda de algumas ferramentas de inteligência artificial, e nós, basicamente, trabalhamos 4 quinais, que são os quinais são códigos de natureza das empresas, e nesses 4, basicamente, tem andaimes e escoramentos, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, outros equipamentos também sem operador, e aluguel de equipamentos para o setor agrícola. E desse trabalho, nós chegamos a esses números. Nós temos cerca de 56 mil empresas com KNAI principal de locação, mas isso foi feito um trabalho de depuração e nós chegamos a 45 mil empresas. Então, o Brasil tem 45 mil empresas de locação. A Europa toda, somados 15 países, não tem essa quantidade. As empresas mapeadas na Europa chegam a 18 mil empresas, aqui tem 45 mil. É grande, são poucos os países que têm isso. E, somando estimativas de mercado, é um mercado de 70 e poucos bilhões de reais. Se a gente botar isso em dólar, nós estamos falando 12 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E, por outro lado, a cadeia não olha a gente com a importância que a gente tem. Os bancos, às vezes os fornecedores, o próprio governo, e, enfim, nós precisamos valorizar isso e todos nós nos sentirmos importantes, né? Eu não estou incluindo nisso aluguel de veículos e nem aluguel de caminhões, que são segmentos. Hoje o Brasil tem mais de 1 milhão e meio, 1 milhão de veículos alugados, somando as grandes locadoras e as pequenas. E, para vocês terem uma ideia, 27% dos veículos vendidos no Brasil vão para empresas de locação. É muito importante. Aqui a gente fez uma estimativa por segmento. Nós classificamos esses segmentos dentro da locação. Nós temos um trabalho que nós disponibilizamos às associações, aos sindicatos patronais, mapeando todas essas empresas, com endereço, com atividade, lógico, que a gente precisa completar. E aqui tem uma estimativa em bilhões de reais do tamanho desse segmento. Seguramente, o segmento de linha amarela é o maior que tem, é um segmento enorme. A maior empresa de locação da linha amarela, que surgiu há alguns anos, a Armac, deve ter um pouco mais de 5% desse mercado. É um mercado extremamente fragmentado e um mercado consolidado. Muito bem. A gente está falando aqui de tamanho do mercado. A gente vindo para cá, conversando com o Reinaldo e com o William, eu perguntei a eles o tamanho do mercado aqui de Pernambuco, mercado de locação. E
logicamente, nós não temos esses números, mas nós estimamos alguma coisa. Estimamos um pouco mais de 100 empresas, é isso? Na grande Recife, mais ou menos um pouco mais de 100 empresas e um faturamento anual estimado de 200 milhões de reais. Isso para vocês terem uma ideia e se comparar esse número. Mas é um segmento importante, é muito dinheiro que movimenta e muitas vezes vocês vão buscar um crédito num banco, procurar um seguro, eles olham com a cara meio atravessada porque eles não têm noção do tamanho disso daqui. Então, nós participamos, como Analoc, de algumas entidades internacionais. Uma delas é a ERA, que é o equivalente à Analoc na Europa, que junta 15 países europeus. Embaixo da ERA tem a GRA, que é uma entidade que procura desenvolver o negócio de locação no mundo ainda não desenvolvido, como Brasil, Índia, Rússia, China, África do Sul. E todos os anos nós temos uma convenção que nós participamos e a gente está trazendo todo esse aprendizado de lá para cá, transformando tudo isso em ações concretas para que cada um de vocês possam evoluir dentro do negócio de vocês. E eu fiquei muito impressionado já há algum tempo com o trabalho de mapeamento de mercado que eles fazem lá. Não só lá, nos Estados Unidos, no Japão, em que uma consultoria global, a KPMG, já um pouco mais de 10 anos, produz um relatório mapeando o mercado, não só os segmentos, o faturamento, as tendências, para onde o mercado está indo, se tem previsão de crescimento, de retração. Isso tudo é um guia para ajudar todo mundo a tomar decisão. Hoje, nós não temos isso aqui. As decisões de investimento do segmento de locação são muito intuitivos. Ou o que o concorrente faz, ou o que o outro contou, e a gente precisa começar a tomar decisão de forma mais racional. Então, nós pedimos autorização à ERA para procurar a KPMG para que tudo que eles aprenderam lá na Europa com relação ao mapeamento de mercado trouxessem para o Brasil. E eles autorizaram. E nós estamos conversando com a KPMG. Eles já nos apresentaram uma proposta. Em 2 meses, eles fazem esse estudo. E aí sim nós vamos ter um material de qualidade que vai ajudar toda a cadeia do rental no Brasil. Desde os fabricantes, os locadores, todos os demais participantes desse segmento. Então, com isso, com esse relatório, nós vamos ter muito mais força e credibilidade para conversar com o mercado em geral. Aqui, eu só estou mostrando, para vocês terem uma ideia, o que está por trás desse estudo, o que ele vai entregar para a gente. Basicamente, tamanho do mercado por segmento, separando o que é aluguel para construção, o que é aluguel para indústria, para os diferentes segmentos, com previsões para os próximos anos, com uma série de estatística, uma série de informações. E aqui tem todos os detalhes. Não vale a pena aqui a gente perder muito tempo, mas nós estamos trabalhando para buscar os recursos, para bancar esse estudo. Logicamente, o primeiro trabalho é mais difícil, é mais caro,
mas depois de feito o primeiro trabalho, ele é mais fácil fazer a sequência nos próximos anos, né? Além disso, eles disponibilizam estudos específicos. Eu estou falando de empresas que querem investir em outro negócio, eles preparam um estudo completo para ajudar as empresas à tomada de decisão. Aqui tem alguns estudos em alguns países. Bom, voltando aqui, a gente está, eu já comentei, o nosso foco são pessoas, valorizar a atividade e a promoção de renda, do renda. No que diz respeito a pessoas, o que nós, como Analoc, estamos fazendo, nós criamos uma plataforma EAD, de ensino à distância, e nós, esse ano, vamos disponibilizar para todas as entidades, sem custo, 3 cursos iniciais. Um deles, treinamento básico de vendas. O segundo, que é muito importante, que é de formação de preços. E o terceiro está mais vinculado à gestão. E quando a gente fala gestão, tem mais coisa aí, além de treinamento, capacitação, sistemas, processos, enfim. Então, durante esse ano, nós já disponibilizamos o primeiro, as entidades estão se organizando para disponibilizar esses cursos. Esse primeiro é um curso de 5 horas, e depois do curso tem uma prova, e com 70% de acerto a gente dá o certificado. Isso é só o começo. A gente espera, no ano que vem, trabalhar muito mais com a ajuda de todos vocês, né? A gente já, como Analoc, já estamos nos preparando para a terceira edição da feira, junto com o Locadores BR, que é um grupo muito ativo, um grupo muito grande, e é muito bom que é um grupo que desafia a gente, que é o pessoal de tecnologia, essa turma nova de redes sociais. Então é uma alegria e um prazer a gente ter um parceiro que nos desafia. E já tivemos uma feira em Curitiba, esse ano no Rio, e o próximo ano em Minas, e em 25, certamente, em São Paulo. E nessa feira, que é uma feira voltada para a locação, para o setor de locação, nós apresentamos, temos várias palestras, seminários, conteúdo de utilidade para o grupo como um todo. Esse ano, na Feira do Rio, nós tivemos palestrantes de primeira linha, o presidente da Era e presidente da Loxan, que é a maior empresa de aluguel da Europa, participou. Então, todos nós ficamos muito orgulhosos com a qualidade do trabalho, né? Outra coisa que nós queremos fazer é reconhecer os pioneiros desse segmento de locação. Então, tem pessoas que foram pioneiros, iniciaram há muitos anos, e a gente quer criar uma galeria e homenagear esses personagens que já estão com uma certa idade, homenagear enquanto eles estão aqui com a gente, e não depois. Isso é uma forma também de personalizar o segmento e valorizar. E também queremos criar esse evento anual junto com a feira, a gente fazer uma premiação, escolher as melhores empresas, os melhores profissionais. Essa é uma ideia que a gente vai trabalhar e desenvolver. A sustentabilidade, a gente precisa ver que existe uma tendência hoje no mundo. A principal delas é eletrificação, evitando equipamentos a combustão. Na última feira da Sobratema, agora no primeiro semestre, nós pudemos ver caminhões fora de estrada gigante, elétricos.
A Vale do Rio Doce já tem 100 caminhões desse rodando. Lógico, é um desafio enorme, mas todas as outras máquinas há uma tendência de eletrificação. A gente tem que estar atento a isso. Outra coisa, questões do meio ambiente, de segurança do trabalho, tudo que tem a ver com sustentabilidade é um desafio enorme para a gente, para o nosso segmento, e nós vamos ter que nos adaptar e nos ajustar a isso, né? O terceiro é a promoção do rental. O negócio de locação é uma tendência que é irreversível. O compartilhamento, ele vai se tornar cada vez maior. Aqui no Brasil, com o evento do Lava Jato, acabaram as construtoras que tinham equipamentos, muito mais que somadas 5, 6 locadoras, e hoje essas construtoras acabaram. Então, é oportunidade para o nosso segmento. E o compartilhamento, ele é cada vez mais intenso. Então, nós estamos no lugar certo. É um negócio do futuro. O que a gente tem que fazer é nos adaptar e nos preparar para os desafios que vêm aí. E nós queremos promover as melhores práticas, isso aproveitando todas as formas possíveis, principalmente online, digital, e envolver toda a cadeia, também os fornecedores, os bancos que nos financiam, as empresas de tecnologia, que nós precisamos evoluir muito nisso, né? Muito bem. Trazendo uma ideia da Europa, esse ano nós vamos promover a primeira semana do rental. Isso começou na Europa, nesse dia, lá no meio de outubro. Vão ter uma semana de eventos online. Então, nós vamos trabalhar isso junto às entidades, para que a gente junte esforços de fazer podcasts, convidar a gente para falar, abrir as portas das empresas para as pessoas. Então a gente espera a partir da semana que vem começar a divulgar isso, para que a gente tenha todos os anos a Semana do Rental. Nós já temos isso no site da Analoc, vai ser transferido também para todos os locadores. Tem toda uma modelagem que a gente vai discutir. É certo que o tempo é curto, mas a gente tem que tentar fazer as coisas dentro das possibilidades e dos recursos que a gente tem. Bom, eu falei aqui da Analoc, eu vou perder um tempinho falando um pouco do que a gente quer, de onde a gente puxa os modelos e de onde a gente quer, até onde a gente quer chegar. Então aqui tem a Associação Europeia, que ela teve uma razão de ser, como nós tivemos aqui também. Vocês desculpem, tá, o material em inglês, a próxima vez eu prometo trazer traduzido, né? Mas assim, basicamente, a associação, ela busca o que é comum para os locadores. Então aqui eu poderia falar milhares de coisas, eu vou falar duas só. Primeiro, nós somos concorrentes. Nós brigamos pelos clientes, mas nós não somos inimigos. Então, eu quando comecei um negócio há um tempo atrás, eu trouxe, isso que é importante, eu trouxe uma forma de faturamento diferente, que ao invés de cobrar o aluguel por 30 dias, a gente cobrava por 28 dias, por 4 semanas. O que está por trás disso? Basta você mudar o faturamento, ao invés de cobrar 30 dias, cobrar 4 semanas,
esse simples movimento te dá 1 mês a mais de faturamento por ano, sem alterar preço. Aí eu pergunto, se todo mundo fizer isso, não é 1 ou 2 que vão ganhar, todo mundo vai ganhar. Mas, por incrível que pareça, quando eu trouxe isso para cá, nessa época eu não me comunicava tão bem, eu estou aprendendo a me comunicar, os concorrentes iam para os clientes e diziam que eu estava roubando eles. Olha que absurdo, ele está te cobrando 4 semanas, eu te dou 30. Quer dizer, ao invés do cara ter uma curiosidade, dizer, por que esse cara está com essa ideia maluca aí? E entender, as pessoas deixam de ganhar por uma visão super imediatista. Segunda coisa, toda fatura emitida por todas as empresas locadoras dos Estados Unidos, todas as empresas cobram 14%, a título de seguro e tudo mais. Na Europa também, percentual diferente. Aqui nós não cobramos, porque um cobra, o outro não cobra. Então, falando aqui, eu estou exemplificando qual o sentido de uma associação. Não é trabalhar para 1 ou 2, é trabalhar para todo mundo. Agora, todo mundo tem que ter a mesma vontade, a mesma gana de lutar pelo setor. Então, lá eles têm os pilares que a gente está copiando, né? O conceito de rental, eles têm o relatório anual indicando o tamanho do mercado para que cada um se posicione, veja como fazer, e também as regulações. Tem muitas normas, NR18, NR35, tem um monte. Nós não paramos ainda como entidade para flexibilizar ou harmonizar isso, porque às vezes é difícil cumprir uma norma. Então a gente tem que trabalhar também isso. E eles trabalham lá. Muito bem, comparando o Brasil com a Europa, eles têm 119 entidades. Aqui nós temos 13. Eles têm 119. Eles têm 5.000 empresas de locação vinculados, que são os membros indiretos. Eles cobrem 15 países da Europa e atendem o segmento de construção, de eventos, indústria e agricultura. A agricultura lá é bem forte. E quem participa dessa associação? Os clientes. Cliente pode participar, pode se associar. Aqui não, a gente tem que pensar isso. Os OEMs, que são os fabricantes, os provedores de serviço, desde empresas de software, advogados, consultores, autoridades, o governo e a GRA. E também eles têm os comitês de trabalho, né? Eles têm vários comitês, que eles já estão um pouco mais avançados. Isso aí, quem sabe na próxima gestão a gente implanta. Eles têm comitê técnico de sustento, mas é comitê que funciona. Porque montar comitê é fácil, botar para funcionar é difícil. Então, estou aqui mostrando, não é para agora, mas está aí no radar. Então, eles têm 5 comitês e 2 grupos de trabalho. Aí tem todo o plano estratégico, que é detalhado, uma coisa bem feita, eles perdem tempo com isso. E aí é aquilo que eu falei, nós estamos copiando a Semana do Renta. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, que a gente falou do mercado brasileiro, um pouquinho para vocês terem ideia o que é o mercado da Europa. São todos esses países. E quando eu falei do relatório, se vocês forem olhar, aí tem 3 anos de análise. O ano de 2003, de 23, 24 e 25. A maioria dos países está indo para baixo. O mercado não está crescendo, está diminuindo, por várias razões.
desde a crise do Covid, tem a guerra da Ucrânia, tem uma série de fatores. E eles têm que perder tempo analisando isso. Aqui, por exemplo, o mercado europeu é de 30 bilhões de euros. O nosso aqui é 12 bilhões de reais. E quando você junta a Inglaterra, a Alemanha e a França, é mais do que 50% de todo o mercado europeu. São os países, os maiores, né? E agora eu vou pegar o exemplo, porque aqui no Brasil é um país muito grande e a gente só fala em crescimento. Nós, nas nossas empresas de locação, a gente cresce fazendo o quê? Abre uma filial, compra mais máquina, porque o mercado ainda está crescendo. O mercado da Europa já cresceu o que tinha que crescer. E como é que as empresas crescem? Vocês olharem, a média de crescimento é muito baixo, é muito pequeno. E quando você olha as empresas, por exemplo, aqui são as maiores empresas, né? A maior delas é a Loxan. Em 2013 ela tinha 10% do mercado. E agora ela tem 18%. E como é que ela cresceu? Comprando os outros. Tem muita a filosofia da aquisição de empresas, coisa que aqui no Brasil também não tem muito. A gente tem que perder esse medo, né? Às vezes faz mais sentido comprar um concorrente do que investir, porque você está ganhando fatia de mercado e não está botando mais máquina no mercado. Bom, o crescimento baixo é que a gente sabe que 2008, 2009 teve uma crise muito importante, teve o Covid. O Covid, aí o mundo parou. Hoje, as indústrias não são mais fábricas, são montadoras, toda a cadeia parou, o crescimento foi lento, não tinha máquina para entregar, o mercado parou. Aqui, por exemplo, fala um pouquinho da consolidação. Você vê que em 2013, vocês veem como a coisa muda. Você vê aquela Cramo, que era o segundo, desapareceu. Ela deve ter sido comprada. Então você vê o movimento, algumas sobem, algumas caem. Então a Loxan, que tinha 4% de market share, em 22 ela passou para 8%. Você olha aquela Bowles, que tinha 1%, ela foi para 6%, para o segundo lugar. Como foi essa mágica? Comprou, fez aquisição. Aqui, por exemplo, a gente está falando aqui da Loxan, que é uma empresa de capital aberto francesa, é a maior empresa da Europa. 60% da receita da empresa está fora da França. A empresa está se tornando global. Ela tem 600 mil máquinas. 600 mil máquinas. Opera em 30 países. Por exemplo, em máquinas de altura, plataforma aérea, elas têm 71 mil máquinas, essas plataformas aéreas. Tem 500 mil clientes e 11% da receita, os 10 principais clientes representam 11% da receita. Isso mostra o desafio da pulverização, da estratificação de cliente. Isso quer dizer o quê? Se você não tiver processo, não tiver sistema, não dá conta, porque cada vez mais o faturamento fica fragmentado em muitas empresas pequenas e a gente tem que estar preparado para isso. E isso é irreversível. Cada vez mais você tem que ter mais cliente para faturar a mesma coisa, o que dirá crescer, né? E essa empresa fatura perto de 3 bilhões de euros, 2,6.
Aqui tem algumas coisas interessantes, segmentação por mercado, tem ali construção civil, construção industrial, até jardinagem na Europa, tem muitos, e aqui os principais clientes, e ali mostra o que eles oferecem para o mercado. Evidentemente, é uma empresa, como muitas de vocês, que tem uma oferta muito grande de equipamentos, desde plataforma aérea até gerador de energia, movimento de terra. Então, mostra a complexidade do negócio e, de novo, a necessidade da empresa de locação de se profissionalizar com sistema, treinar gente, formar gente. É um desafio enorme. E aí tem aquilo que eu falei com vocês, de onde vem o crescimento, basicamente de aquisições. Aqui no Brasil, a Degraus Loxan comprou a Motormac, que é uma empresa do sul do Brasil, eles queriam ir para lá. O que fazia sentido? Que a cultura deles, ao invés de abrir filial, contratar gente, treinar, comprou uma empresa do sul. Quis entrar no negócio de gerador, comprou a geradora. E vai adquirindo, como ele tem governança, como tem processo, como tem sistema, ele rapidamente absorve a empresa e, o que é mais divertido, ele paga a empresa que ele comprou com caixa da própria empresa. Porque, lógico, ele tem crédito infinito no banco, ele pega o dinheiro, mas ele não tira dinheiro do bolso. Quem vai pagar essa compra é a própria empresa que ele comprou, assim, conceitualmente. Então, essa é a parte que eu queria falar. Agora eu vou mostrar... Você pode ir para o outro? Agora a gente vai sair um pouco de aluguel, porque a gente pode estar falando aqui em coisa muito extraordinária, mas outros segmentos estão há anos-luz na nossa frente, né? Então, a própria construção, a tecnologia que tem hoje disponível, quando ele botar, eu começo a falar. Até aqui alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma pergunta? Eu estou dentro do tempo, William? Acho que mais uns 15 minutos acaba, 10, 15 minutos. Bom, aqui são alguns insights. Eu participei há uns anos num seminário Constru Digital, que é fantástico. Eu aconselho vocês a buscarem, que traz coisas muito valiosas. Então aqui, por exemplo, a gente tem novas tecnologias, clientes e concorrentes, um novo mercado, novos negócios, uma nova gestão. Essa nova gestão procura o quê? Nós só temos incertezas. Todo mês a gente começa sem saber que diabo vai acontecer naquele mês. E se a gente não estiver preparado a lidar com isso, a gente não vai para frente. Aqui, para vocês terem uma ideia do crescimento da população, vocês vão ver que desde que o mundo começou a ser, ou alguém começou a escrever na pedra, a população do planeta era de 5 milhões de pessoas. A população hoje está em 7, e até 2100, 2050, de 10 a 11 bilhões de pessoas. E o que quer dizer isso? Não tem recurso para todo mundo. Isso é mais um benefício para o nosso negócio de aluguel, que é a filosofia, a tendência de compartilhar. Uma empresa de locação é um negócio que compartilha. Porque, em vez da pessoa comprar e usar 2 dias, você compartilha alugando por mês.
O meu negócio, a gente está criando um autosserviço de locação para compartilhar a máquina, não aluguel por mês, aluguel por hora. Então, a tendência de compartilhar é muito maior. Aí, a gente se depara, isso é verdade, isso aí não é ficção científica. O carro Tesla, você põe no GPS onde você vai e o carro anda sozinho. Já tem táxi nos Estados Unidos, acho que do Google, que não tem motorista. Você entra no carro, você põe lá no teclado e ele vai embora. Então, aí tem a visão do pessimista e do otimista. Para o pessimista, tudo isso é uma ameaça terrível. E para os otimistas, é oportunidade. Então, aqui, a gente vê inteligência artificial. Isso já existe, isso não é ficção, né? Tem reconhecimento de voz. Você já dá comandos à distância por reconhecimento de voz. Biometria facial. Hoje em dia não precisa mais, daqui a pouco, não vai precisar mais documento, pela íris ou pela cara, sei lá, já é uma realidade. Internet 5G já tem, isso quer dizer que tem acesso, você tem acesso à internet, você pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. E agora a tecnologia espacial também, né? Já falo aí de buscar hidrogênio na Lua, tem umas maluquices aí, né? Muito bem, o mundo nunca foi tão bom e também tão difícil. E isso exige uma atitude nova, né? O mundo está se transformando. Para vocês terem ideia, esse índice SP500, a Standard Poor's, uma aferidora de empresas da Bolsa de Nova York, a cada 15 dias, uma empresa sai de lá, é substituída por outra. Aqui, quando a gente olha para o Brasil, Estados Unidos e China, quais são as maiores empresas do Brasil? Petrobras, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, Banco Itaú. Agora, olha as maiores empresas dos outros países. Apple, Amazon, Alphabet, Google. Na China, Alibaba e por aí vai. E o mais impressionante disso é que se você for olhar as 5 maiores empresas americanas e as 2 maiores chinesas, têm menos de 25 anos. São empresas novas. Tem empresa que está aí há 300 anos e está indo para baixo. A empresa surgiu agora e já está dominando. No final do dia, a certeza que a gente tem é que o cliente é o protagonista, né? A primeira tecnologia que precisa mudar é a tecnologia da gestão. E outra coisa, a gente não tem na nossa empresa, a gente não tem na nossa casa as melhores coisas. As melhores coisas estão fora da empresa. A gente tem que aprender a buscar o que é melhor fora, para você se tornar melhor. Então não tem mais essa que eu sou o bom. Não existe isso. Então você tem que saber qual é o propósito, para que a gente está aqui, o que a gente está fazendo, e qual a dor, isso é uma palavra muito utilizada, que dor do cliente a gente resolve. É a pergunta que a gente tem que fazer toda hora e todo dia. Será que o modelo de negócio que a gente tem hoje vai funcionar nos próximos anos? Também são perguntas que a gente tem que fazer. E para acabar,
tem um filminho, que esse filme é muito interessante. Aí você bota, né? Esse filme é um filme dos anos 60. Nos anos 60 estava no auge da Guerra Fria. E na Guerra Fria, a União Soviética saiu na frente. Mandou um cachorro, depois mandou um homem, e os Estados Unidos ficou para trás. E o presidente Kennedy, num discurso na universidade, em 1960, ele disse que até o final daquela década, até 1970, ele ia mandar um homem para a Lua e ele ia voltar para a Terra. Ele falou isso em 1960. E aí ele falou uma frase que, para mim, faz todo sentido, né? Ele diz o seguinte: nós vamos fazer isso e coisa mais difícil. A gente vai fazer isso não porque é fácil, é porque é difícil, que vai ameaçar a gente e vai fazer a gente ir para frente. Então é um filme que eu acho que vale a pena vocês verem para eu terminar aqui o meu speech. We meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. The vast stretches of the unknown still far outstrip our collective comprehension. We shall send to the moon a giant rocket more than 300 feet tall on an untried mission to an unknown celestial body and then return it safely to Earth. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Bom, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se eu souber, eu respondo. Se não souber, eu consulto no Google e mando para vocês.